Olá, eu sou o Fábio Ricota e o vídeo de hoje veio através de uma pergunta que uma pessoa me fez e ele perguntou assim: Fábio, como é que vocês contratam na Mestre, né? Qual que é o estilo, o jeito com que vocês estão contratando pessoas? Então, a gente está num processo de melhoria muito boa, né? Nos últimos, acho que 3 para 4 meses, já deu 4 meses mais ou menos, nós estamos com uma profissional de RH lá dentro da Mestre que deu um up muito bom e depois do curso que nós fizemos, eu e a minha esposa fizemos de gestão, deu um up maior ainda sobre o modelo de contratação dentro da Mestre. Então hoje funciona da seguinte forma: nós temos o nosso Culture Code, né, que tem os nossos valores lá dentro, e aí nós fazemos uma seleção, né, baseada, que nós chamamos de baseada em valores e no conhecimento técnico. Antes, na Mestre, eu só avaliava o lado técnico. Então uma pessoa mandava o currículo, eu avaliava se ela era boa para a vaga, né, através de algum teste, através de alguma conversa específica, tentando entender se ela tecnicamente era boa e se ela era boa e talvez, né, tipo, agradava de alguma forma a conversa, o estilo batia, vamos chamar assim, eu contratava ela para Mestre. No geral, nós fizemos esse estilo por praticamente 8 anos dentro da Mestre e ele foi bem. Não vou dizer que foi mal, porque eu contratei pessoas excelentes, pessoas muito boas passaram pela Mestre ao longo dessa jornada e eu tenho muito orgulho disso, dessas pessoas terem feito história lá dentro e terem dado muito certo. Hoje algumas não estão mais na Mestre, outras ainda estão, mas o ponto principal é de que aquele método funcionou até certo ponto. Nos dias de hoje, o que nós aprendemos a fazer? Nós aprendemos que, primeiro, para recrutar você precisa de uma vasta quantidade de pessoas para achar realmente os melhores. Então o que eu uso hoje em dia? Pelo menos para Mestre, existe um canal muito bom de aquisição de novas pessoas e que está normalmente muito alinhado comigo, que é a minha base de e-mails e a minha base de fãs do Facebook. Toda vez que nós temos uma vaga, a preferência é por divulgar para nossa base de leitores e para nossa base de fãs. Porque essas pessoas gostam da nossa marca, gostam do nosso trabalho, elas estão ali porque elas têm alguma vontade especial. Então, esse é o principal lado, esse é o principal ponto de primeiro passo de divulgação. Segundo passo, nós vamos para um recrutamento que eu posso chamar de recrutamento externo, ou seja, fora do nosso círculo, entre aspas, de confiança. Então eu parto primeiro para Trampos, né, para o trampos.co, que é uma ferramenta muito boa para quem quer recrutar pessoas da área de digital, né, pode ser web designer, programador, analista de links patrocinados, Facebook, analista de social media, profissional de SEO, enfim, todo mundo que trabalha com digital está disponível no Trampos. E depois ainda a gente sai para uma camada como as ferramentas tradicionais, o Vagas, Zacato, que aí a gente abre muito bem o leque, tá? Então essas são as ferramentas de aquisição de novas pessoas. O que nós estamos usando hoje como ferramenta no modelo de contratação? Então, o profissional de RH utiliza uma ferramenta chamada Recruiter Box. Quem me apresentou essa ferramenta foi o Ricardo Brandão, há um bom tempo atrás. Primeira vez que ele apresentou, eu não dei muito trela, olhei, fiz o trial, falei, putz, não faz sentido. Comecei a usar no ano passado, me ajudou muito bem e a profissional de RH adorou, né, essa ferramenta. E a essência dela é que ela funciona como se fosse um funil de vendas, né? Eu defino um funil de contratação, então toda vez que alguém submete um currículo por lá, eu tenho uma organização de novas pessoas interessadas e aí eu movo essa pessoa dentro do meu funil. Posso criar quantas etapas eu quiser, então a gente tem, se eu não me engano, 4 ou 5 etapas, basicamente vamos chamar, né, de candidato interessante, né, ou seja, eu vou ler o currículo dele, eu vou ver se ele é interessante. Segundo, eu marco, né, uma entrevista, né, marcada uma entrevista. Terceiro, depois de marcada a entrevista, a gente entra para uma marcação, né, a entrevista que a gente fala é com um profissional de RH para checar os valores, eu falo dela daqui a pouquinho. Em seguida, ele entra para uma oferta, né, para a gente poder entender se a pessoa está inclinada, e por último ele entra numa entrevista comigo, com o Fábio ou com o gestor da área, tá? E aí passou esse passo, a pessoa já é contratada. Em termos de o que nós fazemos na contratação, digamos que a gente, né, nós vamos chamar a pessoa para a entrevista inicial para checar os valores. Então a Mestre tem um conjunto de valores e baseado nos nossos valores nós temos um conjunto de perguntas para poder testar a pessoa. Eu gosto de falar muito de um exemplo, mas eu não vou dar esse exemplo exatamente aqui, mas nós temos formas de checar se a pessoa é focada em resultados,
Ou seja, eu posso perguntar para a pessoa quais foram os seus últimos resultados mais expressivos, que você tem mais orgulho, né? Nós checamos a criatividade da pessoa, comprometimento, então eu posso simplesmente perguntar de todas as estratégias que você fez, qual foi a mais diferente? Né? A integridade da pessoa, o que ela fala do antigo trabalho, o que ela fala do antigo chefe, o que ela fala dos antigos clientes. E tem várias outras perguntas, né, para a gente poder entender se o perfil daquela pessoa está bem alinhado com o que nós fazemos. Em alguns casos, nós rodamos alguns testes comportamentais ainda. Né? Nós usamos a ferramenta do IBC de teste comportamental. Se eu não me engano, é o Assessment, chama Assessment do próprio IBC, para a gente saber direitinho quem é a pessoa, né, ou pelo menos ter um traçado, e aí a profissional de RH, ela interpreta essas informações e também tira as informações no momento da entrevista. Passado esse passo, né, eu esqueci de falar ainda do passo do teste técnico, que é logo em seguida nós fazemos um teste técnico para saber se a pessoa tem aptidão técnica para poder trabalhar. E normalmente quem elabora esse teste é a equipe da área. Né? Então tem a equipe de conteúdo, tem o teste dela, a equipe de SEO tem o próprio teste, a equipe de Face fez um próprio teste, a equipe de AdWords fez um teste, a equipe de Design tem um teste, desenvolvimento tem outro teste, enfim, de Web Analytics tem outro teste, e assim sucessivamente, Inbound também. Cada área tem o seu tipo de teste. E isso nos ajuda a determinar se a pessoa tem aptidão técnica ou conhecimento técnico para aquela tarefa em si. Por último, né, não menos importante, ela chega numa entrevista já bem alinhada, com tudo bem definido, então ela está alinhada com os valores da empresa, ela tem aptidão técnica, ela senta para conversar comigo ou com o gestor da área, que é justamente para a gente poder tirar as últimas impressões, sentir a pessoa, ver o orgulho que ela tem ou não. Em alguns casos a gente pede para ela preparar algum tipo de apresentação para esse momento da entrevista. Vou dar um exemplo, né? Nós estamos fazendo seleção de profissionais de SEO e o último teste é o que você faria no site da Mestre em termos de SEO, né? Então a pessoa fala, olha, não tem nada para fazer porque vocês são a melhor agência. Não, tem coisa para fazer sim. Tem gente que chega com uma coisa, todos os candidatos estão chegando com uma coisa específica, não vou falar porque a gente ainda está em processo de seleção para SEO, e enfim, mas tem alguns que chegam com algumas coisas fora da caixa, coisas que a gente já viu, mas nunca aplicou no site da Mestre. Nós já aplicamos para site cliente, mas não aplicamos no site da Mestre. E aí eu fico bem interessado e eu exploro, eu pergunto para a pessoa como que ela teve essa visão, onde que ela estuda, e eu checo alguns valores novamente. Né? Valores, quando eu digo valores, valores alinhados aos valores da empresa. Né? Então, essencialmente, esse é o nosso processo de seleção. No momento que eu termino essa entrevista, eu dou o meu aval, ou o gestor da área dá o aval para a nossa analista de RH, e aí ela dá sequência aí no procedimento de contratação. Então, eu espero que eu tenha respondido a dúvida de quem perguntou. Eu não guardei exatamente o nome da pessoa, mas eu agradeço. Se você tiver alguma dúvida sobre o nosso processo de contratação, quiser perguntar, é só deixar nos comentários, vai ser um prazer compartilhar isso com você. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube e ainda não acompanha o meu canal, aproveita para se inscrever. Se você estiver assistindo esse vídeo no Face, aproveita para curtir a minha página. Espero que você tenha gostado. Eu sou o Fábio Ricota e nós nos vemos na próxima oportunidade. Um abraço e até lá.